Bom dia, meus queridos irmãos. É com alegria que nós vamos refletir hoje o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja com todos vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Bem, meus queridos irmãos, esse texto de Jesus Cristo, deste Evangelho, ele escolhe discípulos e os envia a todo lugar. E o interessante é que quem assume essa missão deve ir aonde vive o povo, aonde está o povo, e ali uni-lo, juntá-lo a uma experiência da partilha. E mais importante disso é com solidariedade, com ajuda, com auxílio, que realmente seja concreta, presente, verdadeira, principalmente para aqueles que mais precisam, os doentes, os que são excluídos, são aqueles que realmente não veem a luz, não têm a esperança. Isso é muito importante para nós que atualmente somos discípulos, e buscamos ser discípulos, buscamos ouvir a palavra de Deus, ser orientadas por ela, ser conduzidas por ela, e ter esta visão da solidariedade. Porque muitas vezes a gente busca a palavra de Deus tendo uma visão de que algo bom vai acontecer para nós, a nossa vida vai melhorar, as dificuldades não acontecerão mais. É ilusão, pois o verdadeiro discípulo assume a missão com todas as dificuldades que tem, com todos os problemas que tem, mas dentro do coração tem a alegria e a certeza de que todos os bens espirituais, todos os valores espirituais, todos os frutos espirituais receberá e guardará. E guardando, será merecedores do reino de Deus. Também a nossa igreja, nessa questão da solidariedade, de assumir essa missão de discípulos, de ir aonde Jesus pede que nós vamos, iremos. Ela pede para que, quando a gente assumir esta missão, assumir uma missão, assumir um propósito, busque a oração. Busque a oração para fazer com que o coração tenha vontade de fazer a vontade do Pai. Pois muitas vezes, a nossa mente, nós tem um desejo
de fazer a vontade, mas não faz. Não vai até aonde precisa ir para fazer a vontade do Pai. Pois precisa da oração. A oração é o meio de fortalecer a fé, nos identificar através da fé com Jesus, compreender, né, entender as ações de Jesus. E a partir daí, terá condição de agir com solidariedade. Mas agir com solidariedade conforme foi dito aqui agora, né? Uma solidariedade verdadeira, presente, atual, autêntica, que realmente não exclua ninguém. Não deixe ninguém de fora, mas traga, una, resgata aquele que está distante. Então Jesus com certeza não veio para os bons, não veio para aquele que pratica a justiça, pois eles já são de Cristo, né? Já são de Deus. E se já são de Deus, deveriam agir segundo a vontade de Deus, né? Porque recebe de Deus muitas coisas boas, recebe de Deus riquezas e devem compartilhar com aquele que mais precisa. Pois nós sabemos, queridos, que quanto mais Deus dá, mais a gente deve repartir. E quanto mais a gente reparte, mais Deus nos dá, porque com certeza Ele confia que nós teremos ações generosas com aqueles que não têm, aqueles que não conseguem ter. Não porque não merecem, né? Não porque não merecem, porque estão perdidos e precisam se encontrar. E precisam ser encontrados, pois são ovelhas perdidas. Nós, como os discípulos, nós somos pastores, porque nos identificamos com Jesus, né? Compreendemos e entendemos a ação de Jesus. É com isso que a palavra quer, né, de Jesus, quer nos orientar hoje a buscar, né, uma conversão de vida, uma conversão total e plena. É muito importante a gente buscar isso. E nós temos também uma orientação do catecismo, né, segundo foi falado sobre essa reflexão, que ela fala muito bem sobre isso, sobre a oração. E sobre esse texto em especial, que nós estamos lendo agora, de Lucas, né, capítulo 10, versículo de 1 a 9, ele fala lá, Jesus convida os discípulos a terem sempre essa preocupação de cooperar com o plano divino, recorrendo à oração. Então, tudo que nós fizermos, em tudo, em relacionamento com as pessoas, em um trabalho com uma pessoa, com as pessoas, né, qualquer coisa que seja, antes deve se buscar oração. Jesus fazia isso, né? Fazia isso muito bem. Muitas citações do Evangelho fala isso. Uma delas, né, que sempre a gente reflete, próximo à Páscoa, é quando Jesus lá no horto sabia que ia ser entregue, que ia ser preso, ele se afastou para orar, para se preparar para aquilo que ele ia passar, pois era a vontade do Pai. Outro momento importante, que eu penso sempre muito nisso, é quando Jesus está na cruz, vendo todo aquele povo rindo dele, caçoando, disputando as suas vestes, não somente num sorteio, né, mas com lances de financeiro, zoando. Olha o que ele faz. Olha para o povo, observando aquelas ações, mas olha para o céu e diz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, a todo momento, Jesus ora. Jesus busca oração, pois o desejo dele é de fazer a vontade do Pai. Também nós possamos fazer isso, né? Buscar a oração para que nós possamos conduzir o nosso coração a fazer a vontade de Deus, pois é do coração que parte esse desejo de agir, né? Conforme falei aqui na leitura, de ter uma ação concreta, presente e verdadeira de solidariedade com aquele que mais precisa.
Que a palavra de Deus nos possa fazer hoje, nesta terça-feira, buscar ser a conversão plena e ser solidários. E assumir a missão que Jesus nos dá de ser discípulos missionários, né, propagando esse evangelho da boa notícia, a solidariedade, levando as pessoas a se unir mais, a buscar mais uma proximidade um com o outro, para que nós possamos ouvir essa palavra, plantar em nosso coração e fazer com que esse nosso coração faça a vontade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesta terça-feira a vida de todos vocês seja abençoada, que a vida de todos vocês seja cheia da vontade de Deus, cheia do desejo de Deus, buscando a oração e transformando um coração para que ele seja mais solidário, mais missionário, de forma concreta, com gestos concretos de amor. Não separando, mas unindo, juntando o povo que está perdido. Tenham todos uma boa terça-feira, na graça de Deus.